Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosíssima palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que vai impactar a sua vida, que vai abençoar a sua família. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Estarei unindo a minha fé com você e com certeza Deus te dará a vitória. Hoje nós vamos aprender sobre o Evangelho de João, capítulo 21. Você que tem uma Bíblia, pegue aí a sua Bíblia para você acompanhar a leitura. Você que está com pressa, um abraço para você. Vai com Deus. Agora você que tem um tempinho para ouvir a palavra de Deus, continue aqui comigo, porque eu tenho a certeza que algo especial da parte de Deus há de impactar a sua vida. Vamos rodar a vinheta e entrar na mensagem que irá abençoar as nossas vidas. Muito bem, meus amigos, e hoje nós vamos então estudar aqui o Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque é algo que vai abençoar, vai mudar, vai impactar a sua vida de uma maneira positiva. Diz a Bíblia aqui no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. E disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe segunda vez a dizer: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Meus amigos, aqui nós temos uma mensagem, aliás, várias mensagens, que nós vamos estudar nesses próximos dias. E eu tenho certeza que dentro destes 17 versículos aqui que nós lemos, é algo especial, está preparado da parte de Deus para nós, para nos alimentar nesses próximos dias. Por isso eu peço a você que você acompanhe as próximas mensagens, a sequência dessa mensagem que nós faremos aqui do estudo do Evangelho de João, capítulo 21.
e eu tenho certeza que aqui há muito alimento para as nossas vidas. Mas vamos lá no início, aonde diz que depois disso manifestou-se. Lá no verso 1 diz que Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos. Depois disso o quê? O Senhor Jesus ele veio ao mundo com uma missão. Ele veio trazer o reino de Deus para os homens. E ele veio trazer o evangelho, a boa notícia. Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer a redenção do pecado. Então, Jesus, para cumprir essa missão, ele tinha que fazer algo que era ir à cruz. E foi o que ele fez. Ele foi à cruz, ele levou ali os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas mazelas. E como ele havia dito, e é o que também se diziam das Escrituras, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele apareceu para algumas pessoas. E diz aqui, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Então, após a ressurreição, Jesus então ele aparece para os discípulos, mas os discípulos não o reconhecem. O que é que os discípulos estavam fazendo? Após 3 dias, o que é que os discípulos estavam fazendo? Veja que o versículo 2 diz assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael e outros dos seus discípulos. E o verso 3 diz, e disse Simão Pedro, vou pescar. Qual era a profissão de Simão Pedro? Simão Pedro era pescador. O que é que Jesus havia ensinado durante 3 anos para aqueles homens que ele chamou para ser pregador do evangelho? O que é que Jesus havia dito? Havia dito que eles fizessem o que eles estavam fazendo, que eles anunciassem a palavra de Deus, que eles curassem os enfermos, os doentes. Jesus estava ensinando os discípulos. Durante 3 anos, Jesus caminhou com eles e eles aprenderam. Foi uma faculdade intensiva de 3 anos. Essa faculdade intensiva de 3 anos ensinou a eles muitas coisas. Eles aprenderam. Só que o texto diz aqui que Simão Pedro chama os seus amigos, discípulos, não para ir pregar o evangelho, que é o que Jesus havia dito para eles fazerem. Mas Simão Pedro chama eles para que eles fossem pescar, que eles voltassem à atividade cotidiana que eles sempre fizeram, ir pescar. Simão Pedro, dá para entender aqui que ele já não tinha esperança que o Salvador ressuscitasse. Ele não tinha esperança que aquelas promessas e aquelas declarações que Jesus havia feito da ressurreição se manifestassem verdadeiramente. Simão Pedro, diante da morte que ele havia visto ali 3 dias antes da crucificação, ele havia então desacreditado das palavras de Jesus. 3 dias apenas foram necessários para que Simão Pedro se esquecesse das palavras de Jesus. Aqui está o nosso primeiro ponto aqui desse estudo, que temos muitos aqui para analisar versículo a versículo, mas é o primeiro ponto aqui da nossa mensagem. O que estamos fazendo com as declarações de Jesus? O que estamos fazendo com as promessas que Jesus ele fez na palavra dele? Jesus ele havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele havia dito isso em algumas ocasiões e os discípulos ouviram. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós temos que ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala. O Senhor Jesus havia dito, e diz aqui que Pedro, 3 dias depois, disse aos seus amigos, vamos pescar. Ele não disse, vamos continuar aquilo que Jesus iniciou. Ele não disse, vamos ali curar os enfermos, vamos ali pregar o evangelho, vamos ali levar a boa notícia, nada disso. Simão Pedro chamou os seus amigos para continuarem a sua vida cotidiana, fazer o que todas as pessoas fazem. Algumas pessoas foram chamadas para serem construtores de casa, algumas pessoas elas têm habilidade e talentos, e eu entendo que o chamado está ligado à sua habilidade. Algumas pessoas elas têm habilidade para ser um bom advogado, para ser um bom engenheiro, um bom professor,
para ser um vendedor. Cada um de nós recebeu de Deus dons e talentos, e os nossos dons e talentos são para serem aplicados no nosso dia a dia. Simão Pedro, ele tinha uma profissão, ele era um pescador, mas ele havia recebido de Jesus um chamado para que pregasse o evangelho. 3 anos antes, ele havia recebido o convite de Jesus: deixe a rede, os peixes, vem e me segue. O chamado foi bem específico. Simão Pedro estava ali com a sua rede vazia na praia. O Senhor Jesus, ele passa a ver Simão Pedro limpando as redes, ajeitando as coisas, e Jesus, ele chama Pedro: olha, venha e eu farei de você um pescador de almas, um pescador de homens. Você vai pescar pessoas para o reino de Deus. Foi para isso que Jesus havia chamado 3 anos antes a Simão Pedro. O barco dele estava vazio, havia sido uma noite difícil, nada tinha apanhado. Jesus usou aquele barco, pregou a palavra, e no momento seguinte, o Simão Pedro ouviu de Jesus: faça assim. Ele foi, lançou as redes, pescou muitos peixes, eles voltaram para a areia, e Jesus falou: agora você vai deixar a rede e os peixes e vai me seguir, você vai ser um pescador de homens. Então Pedro sabia bem o que Jesus queria dele. Jesus havia dito com todas as palavras. 3 anos se passam, Jesus morre, é crucificado, e 3 dias depois, Simão Pedro já não tinha mais aquele vigor para dizer aos amigos: vamos pregar o evangelho. Ele havia dito: vamos pescar. Vida que continua. Só que Jesus, 3 dias depois, cumpriu-se o que diz a Escritura, e Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Jesus encontra estes homens. Diz aqui que, sendo já manhã, diz o versículo 4, Jesus se apresentou na praia, mas os seus discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não. Eles trabalharam e eles não pescaram absolutamente nada. Mas Jesus estava ali. Esse primeiro ponto aqui da nossa mensagem é o ponto de crer na palavra. Eles já não estavam mais reconhecendo Jesus falando com eles, e eles não estavam mais esperando que o Salvador cumprisse aquilo que ele havia dito, que ao 3º dia ele ressuscitaria. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz assim: que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35 diz isso. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passaram 3 dias e o Simão Pedro já havia desistido, já havia se esquecido da palavra de Jesus. Às vezes passou para você 1 dia, 2, 4 dias, 1 semana, e você está se esquecendo da palavra de Jesus, porque você olha para as circunstâncias, o que está ao seu redor. O que você tem que fazer é o que diz a Bíblia: olhar para Jesus. Hebreus capítulo 11, ele nos diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele fala da fé de Abraão, de Noé. Ele fala das pessoas que tiveram fé. Fé é acreditar, você precisa acreditar nas palavras de Jesus. 3 dias depois, e Simão Pedro já não ia mais fazer aquilo que Jesus havia chamado para fazer, que é ser um pescador de almas. Simão Pedro não disse: vamos pregar a palavra, mas Simão Pedro disse: vamos pescar. Eles foram e eles não tiveram sucesso. Meus amigos, não se esqueça da palavra de Jesus. Não se esqueça das revelações que você recebeu quando você leu a Bíblia, quando você ouviu uma pregação e o Espírito Santo falou ao seu coração através daquela mensagem. O que é que Deus tem falado ao seu coração e que muitas vezes você tem se esquecido da mensagem? É a mensagem da cura, em que diz que Jesus levou as suas dores e enfermidades, mas 1 dia, 2, 4 dias, 5 dias passaram e você diz: isso aí não vai acontecer na minha vida. Não vai, Deus não vai me curar. Verdade, Deus não vai curar você. Ele já curou você. Você já foi curado pelas feridas de Jesus. Você não será curado, você já está curado. Basta que você creia. Algumas pessoas, elas falam: olha, eu tenho orado pela minha família, mas parece que nada tem acontecido.
Cadê a resposta de Deus? Já passaram 3 dias, 4 dias. 3 dias haviam se passado e Simão Pedro disse, vamos pescar. Ele havia se esquecido da missão dele. Ele havia se esquecido de ir aonde as pessoas estavam e de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho àquelas pessoas. Ele estava querendo agora viver para ele, quando Deus queria que ele fizesse a missão para a qual ele foi chamado. Resumo do nosso primeiro ponto aqui da nossa mensagem, do nosso estudo do Evangelho de João. Não se esqueça das palavras de Jesus. Se formos colocar um tema a essa primeira parte da mensagem, o tema seria então, não se esqueça das palavras de Jesus. Diz aqui no versículo de número 4, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Diz a Bíblia nos Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Jesus veio pela manhã. Ele veio depois de uma noite que não foi uma noite bem sucedida, uma noite em que eles pescaram, mas não tiveram sucesso. Jesus vem para você de manhã para trazer a você os peixes, as bênçãos, a vitória, o cumprimento da palavra dele. Creia, as palavras de Jesus não hão de passar. Elas se manifestarão na sua vida. Basta que você confie na palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração com todos vocês agora, orar por você, orar pela sua família, e eu creio que Deus há de te dar a vitória, e já está te dando nesse momento. Vamos orar. Querido Pai, eu oro por todos que me acompanham agora, através dessa transmissão, e eu peço uma bênção sobre todos. Venha curar, libertar, restaurar essa pessoa de toda espécie de opressão. Eu repreendo todo o mal nessa vida. Digo, espíritos de doença e enfermidade, saiam dessas vidas agora. Sai espírito de depressão, sai espírito de sofrimento, vá embora em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro e eu agradeço ao Senhor pela vitória que o Senhor já deu a todos, em nome de Jesus e amém. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Um abraço aqui do seu amigo Ricardo Santos e até amanhã, na continuação da nossa mensagem. Em nome de Jesus, um abraço a todos.